Bom dia para vocês que acompanham para Trabalhador Agência de Notícia. E hoje o assunto é saúde e segurança do trabalhador. Para quem já acompanha o Trabalhador, já vai saber o que eu vou dizer, mas para quem está chegando agora e todo dia cresce a nossa audiência, né? O Trabalhador, quando ele fala de saúde e segurança do trabalhador, ele faz isso em parceria com uma importante entidade que é a Fundacentro. Quem vai explicar para vocês o que é a Fundacentro vai ser minha convidada logo mais, a doutora, que é doutora em Química, uma mulher doutora em Química, um mercadinho assim, ó, fechadinho, porque tem muito pouca vaga por aí, Arline Arcuri. A Arline tem mais de 30 anos em pesquisas lá na Fundacentro. Eu vou pedir primeiro para que ela dê um bom dia para vocês, ela vai explicar o que é a Fundacentro, depois eu vou apresentar para vocês o tema da nossa matéria de hoje, tá bom? Bom dia, Arline! Bom dia. Arline é um nome lindíssimo, diferente, né? Gostei da história e tudo mais. Seja muito bem-vinda aqui à redação do Trabalhador Agência de Notícia, ainda mais para falar de um assunto tão especial. Vamos explicar para o pessoal que está acompanhando a gente o que é a Fundacentro? A Fundacentro é uma instituição de estudos e pesquisas na área de segurança e saúde do trabalhador. A gente faz pesquisas nos vários ramos de atividade humana relacionados com o trabalho. E a partir dessas pesquisas a gente divulga o resultado dessas pesquisas através de palestras, de publicações, de entrevistas e também subsidia órgãos públicos quando houver necessidade de fazer algum laudo em relação a algum ambiente de trabalho. A gente ajuda os Ministérios do Trabalho para a elaboração das normas regulamentadoras, né, do trabalho. Da atividade econômica, né? Exatamente. E as normas regulamentadoras já estão várias, né? Várias atividades econômicas, a gente normalmente vai como suporte técnico para a elaboração dessas normas. É a inteligência necessária por trás para que através do conhecimento a gente exerça as nossas atividades com mais saúde, qualidade de vida e segurança. Exatamente. Consequentemente, com redução de capital. Porque à medida que você previne uma doença, você reduz custo na nossa economia, que está uma crise, né? Além de toda a qualidade de ser humano que a gente deseja. Entre os materiais que são desenvolvidos lá, intelectuais, tem muita coisa em PDF. A biblioteca da Fundacentro é gratuita, ela é aberta ao público e ela tem um número enorme de títulos. Você pode baixar algumas coisas online, algumas coisas você pode pegar presenciais lá. Eles desenvolvem alguns materiais assim didáticos, como esses que eu vou passar aqui para vocês, vou mostrar assim. E aí aqui já vai dar uma pista para vocês no nosso tema de hoje. Você aí já ouviu falar em nanotecnologia? O que será a nanotecnologia? Em quais segmentos ela está presente? Será que ela está presente em tudo? Aqui tem um material que está falando, né, Arline, do segmento alimentício. Né? Cada um desses daqui fala sobre um segmento. Tem um que fala sobre a construção civil, esse daqui é sobre a área rural, outro é a construção civil, esse daqui é a área química, esse segundo, e esse primeiro está no quadrinho, que está em capa vermelha, são conceitos básicos de nanotecnologia. Então é um projeto que a gente desenvolveu tentando transformar essa linguagem mais técnica da nanotecnologia e mais acessível, principalmente para os trabalhadores, né, que são o nosso público-alvo, de forma que eles consigam entender esse novo mundo que a nanotecnologia está trazendo e possam se apropriar dos conceitos, saber como é que isso pode interferir na saúde do trabalhador, como é que pode interferir no mundo do trabalho, porque a nanotecnologia hoje ela não influi apenas na questão da saúde física, do ponto de vista das nanopartículas, que são partículas extremamente finas e que podem entrar no organismo e praticamente não tem barreira para ela no organismo. Ela pode entrar em qualquer célula do organismo, dependendo das suas características. Ela pode entrar pelo nervo olfativo e até o cérebro, por exemplo. Ela pode entrar pelo meio das células e encaminhar no organismo humano. Então, além dessa questão da própria toxicologia dessas partículas em escala muito pequenininha, ainda o impacto é muito maior, principalmente quando você coloca a nanotecnologia num conceito chamado convergência tecnológica. Então, para a gente conceituar, o que é nanotecnologia? A nanotecnologia ela começa com o que poderiam chamar de nanociência, que é um trabalho de laboratório, em que os pesquisadores começam a descobrir propriedades físicas e químicas da matéria muito diferente quando ela está em escala nanométrica. O
que é um nano, para você ter ideia como que isso é pequenininho. Como é? Como é pequeno. Imperceptível quase. Tá aqui, ó. Tá cheio de nano? Tá cheio, com certeza tá cheio, que a gente não enxerga. Mas então, a gente costuma criar algumas figuras de linguagem, por exemplo. Se você pegar uma distância de São Paulo até uma capital do Nordeste, que são 3.000 quilômetros de distância, você pode medir isso em milímetros. São 3 bilhões de milímetros. Uma pulga mede 3 milímetros. Então você compara uma pulga com a distância de São Paulo até o Nordeste, é mais ou menos a distância de 1 nano por metro. Nossa, é uma coisa maluca para quem não é desse segmento, né? É muito pequeno, né? E porque é muito pequeno, ela tem facilidade de entrar no corpo da gente. Mais do que as moléculas dos átomos, que são menores até que as nanopartículas. Só que as nanopartículas, elas têm uma... Como é uma partícula, significa o quê? Ela é um aglomerado de átomos e moléculas, né? Conforme o tipo dela. Então tem na superfície da partícula fica uma energia sobrando. E essa energia que faz com que ela possibilite ela entrar no corpo, ela entrar em células. Ela é boa do ponto de vista da nanomedicina, porque pelo fato dela ter facilidade de entrar na célula, ela pode, por exemplo, levar um medicamento para tratar a célula cancerosa. Sem ser de maneira tão invasiva ou agressiva. Ela só entra na célula cancerosa. Bem trabalhada, bem cuidada, bem planejada. Exatamente. Tem vários cânceres hoje que estão sendo estudados, e alguns já com curas razoáveis, né, com nanomedicina. Agora, da mesma forma que ela pode trazer um medicamento, ela pode levar um veneno. Ela pode ajudar a carregar um veneno para dentro da célula que não entraria tão facilmente se não fosse com a ajuda de uma nanopartícula. Então a preocupação é muito grande em relação a isso, né? Existe a nanotecnologia, alguns consideram que ela é muito antiga, porque existem coisas, aqueles vitrais maravilhosos que tem naquelas igrejas da Europa, por exemplo, aquele colorido dos cristais, muitos deles são devido a nano prata, a nano ouro, que foi colocado lá para dar aquele colorido. Aquele efeito maravilhoso que encanta, né? a gente. O ouro é amarelo, né? Quando é um pedaço grande, só que na escala nano ele pode ter qualquer cor até. Então, mas, obviamente que o pessoal daquela época não sabia que estava fazendo nanotecnologia. E aí, consequentemente, não sabia quais eram os riscos de você estar fazendo nanotecnologia. Exatamente. Então, só a partir da década de 1980, do século passado, né, que foram desenvolvidos microscópios, na verdade são nanoscópios, que conseguiram enxergar a matéria nessa escala. E a hora que eles começaram a enxergar aquilo, começaram a trabalhar com aquilo, desenvolveu com uma rapidez incrível, as nanotecnologias estão desenvolvendo rapidamente, de forma exponencial, e aí começou-se a falar em nanotecnologia mesmo a partir da década de 1990, no começo do século XXI, agora é que expandiu para valer essas novas tecnologias. E elas estão entrando no nosso dia a dia sem a gente entender que aquilo é uma nanotecnologia. E aí já começa quando você começa a segmentar. Então, a proposta aqui da nanotecnologia, o transporte para um novo universo, né? Então esse novo universo já está acontecendo. Agora, de que maneira está acontecendo? Aí entra aqui o trabalho referência da nossa querida Fundacentro, né? Por exemplo, vamos pegar um pouco da nanotecnologia para uma coisa mais próxima da gente. Vou deixar a construção mais para cá, mas eu nunca tinha pensado nela no alimento. Vamos pensar nela no alimento? Então, olha, você provavelmente já está ingerindo algumas coisas que já tem nanotecnologia. Esses chicletes que estão no mercado aí, que falam assim, esse chiclete tem um sabor que dura muito mais tempo. Por quê? Porque o sabor dele está em nanoescala no chiclete, então ele vai sendo liberado lentamente e, portanto, dura mais tempo. Então tem vários produtos que normalmente eram usados na alimentação para fazer pão, para fazer massa, para fazer um monte de coisa, e que agora é o mesmo produto químico, só que na escala nanométrica. Então ele se mistura melhor na massa, ele distribui melhor o sabor na massa. Por exemplo, na área de alimentos, existe todo o desenvolvimento de
até a Embrapa nossa, que discute a área rural, né, tem um setor de nanotecnologia, ela desenvolveu uma película muito fina que você colhe uma maçã, colhe uma pera, que se ela deixar no seu armário, ela duraria às vezes 15 dias. Quando você coloca essa película em volta, na escala nanométrica, a maçã dura 3 meses, 6 meses, conforme o caso. Só que o preço disso, para quem manipula o alimento e para quem vai consumir, tem risco? Então, esse exemplo específico, não existe estudo mostrando qualquer tipo de risco. Porque você ingere a nanopelícula com o alimento, você come a maçã junto com o alimento, né? Mas é um uso da nanotecnologia, por exemplo, porque ela consegue fazer com que os alimentos durem muito mais tempo. Outra coisa, embalagem de alimento. Hoje é possível você fazer uma embalagem de plástico para um alimento que fica na prateleira do supermercado, que ele muda de cor quando o alimento começa, por exemplo, a embolorar. Então você não consegue enxergar ainda o bolor. Quer dizer, as primeiras formações mudam a cor do alimento, mudam a cor da embalagem, e o consumidor já percebe que aquele alimento, por exemplo... já imaginou que bacana? Esse aí eu acho que deveria ser obrigatório. Eu voto. Vamos mandar projeto para os nossos deputados? Vamos mandar lá para as assembleias da vida? Vamos para fomentar isso? Mas tem o outro lado, que é a nossa preocupação. O desemprego de quem no supermercado trabalha verificando a data de validade. Mas aí a gente arruma outro emprego para ele. Olha, se for possível, ótimo. Eu gostei muito de um pesquisador da Fundacentro que veio aqui, se eu não me engano é o Mauro, da área de tecnologia da informação e processos, que ele trabalha processos, que ele falou o seguinte: a máquina jamais vai superar o homem. A gente tinha muito medo que ela ia, porque ele estava brincando. E eu nunca tinha pensado por esse lado, e vi que nas pesquisas dele ele tinha razão. Ele me provou aqui, e o raciocínio dele me convenceu, eu comprei. Né? Que a máquina, você vai dizer para ela, produz 10. Ela vai produzir 10, 20, produz 20. O homem não, o homem foi produzido por Deus. Quem diz o que o homem pode ou não produzir é o homem. Então o chefe dele pode falar, produz 10. Mas eu, homem, supero a máquina se eu quiser. Eu, homem, supero os 10, não sei o quê. Porque o homem Então o homem vai se reinventar. A gente tem que pensar no emprego para eles, né? E para a saúde do trabalhador, de repente, trabalhar para mais para frente, estar envolvido nesse outro processo de uma outra maneira. Ele vai ter que continuar, de qualquer forma, olhando. Ele não vai olhar ao prazo, mas ele vai olhar se a embalagem está mudando de cor. Não. Treinado? Por isso que eu estou falando, tudo tem pelo menos 2 lados. Tem que sempre olhar os 2 lados, os 2 lados, né? Por exemplo, hoje a gente faz com o auxílio, inicialmente com a nanotecnologia, aliado com a informática, aliado com outras tecnologias, você praticamente substitui hoje o papel do bancário. Né? Você faz todo o trabalho do bancário. Existe um desemprego crescente no mundo. Então, o bancário tem que se reinventar para o que vai, né? Uma coisa é você imaginar assim, que as tecnologias, elas não conseguem superar o ser humano. Aí pode ser. Nesse sentido. Pode ser. Aí você tem que reinventar as formas de trabalho, né? Tem pesquisadores que já falam em sociedade pós-humana, integração homem-máquina, enfim. Então, isso daí é um aspecto. Agora, quem vai conseguir essa autonomia para dizer, a tecnologia não supera? Então, porque tem aspecto no mundo do trabalho que a tecnologia está substituindo. Tem se estudado muito isso. Tem um colunista nosso, que é o Dr. Felipe Siqueira, que se afastou para poder se especializar e fazer o mestrado dele nessa área, exatamente preocupado com essa questão, como vão ser as novas relações de emprego e trabalho com as chegadas tecnológicas, as mudanças todas do mundo. E que ele diz que realmente vai se reinventar, porque o homem vai voltar para uma coisa do pensar, do criar, a relação vai ser outra coisa. Essas questões mais braçais mesmo serão substituídas toda pela máquina, não tem como fugir disso. As pesquisas dele vêm nessa linha, né? Mas ainda tem muito pano pra manga. Voltando para a nanotecnologia, né, eu vi que vocês separaram algumas coisas diferentes. E aí eu fico imaginando, aqui a gente já começou a entender um pouco dos processos de alimento, lado bom, lado ruim. Eu me preocupo em comer algo que dura mais. Eu não sei ainda dos impactos disso para minha saúde. Então, por exemplo, eu descobri recentemente que alguns alimentos que são orgânicos duram muito mais do que os alimentos que não são orgânicos. Porque na realidade o que é colocado lá na prateleira do mercado, vão me matar agora, mas vou falar, saiu.
né? Não sou especialista, mas descobri que o que é colocado lá na prateleira do mercado é colocado lá exatamente para que não tenha durabilidade. E aquilo tem um impacto que a gente está vendo aí nos cânceres e tudo mais no nosso organismo. Que o alimento orgânico dura até mais na geladeira. Quer dizer, a gente está perdendo dinheiro consumindo outro, né? A gente está correndo risco de saúde consumindo outro. Quem está fabricando o alimento está correndo risco, porque está fabricando com essa nova maneira de fabricar alimento que é diferente da nossa agricultura tradicional, que foi o que Deus deixou, que sempre é melhor do que o que o homem criou. O homem nunca supera o que Deus criou. Então, assim, são coisas pra gente pensarmos juntos. Não estou dizendo que a Regina é dona da verdade, nem a Arline mesmo estudiosa. É coisas pra pensarmos, convite, provocações pra gente pensar junto, né? Então, ali no Alimenta a gente discutiu algumas coisas. Ela veio com essa questão das embalagens, a Arline, que eu achei sensacional, porque quantas vezes eu, mamãe, dona de casa, vou abrir o meu leitinho de manhã pra tomar, ou pra dar servir pra minhas filhas. Beijo, filhota Ellen, mamãe ama você. Beijo, filhota Fernanda, mamãe ama você. E tá na validade que o leite tá na validade. Você olhou antes de comprar, você olhou lá e o leite está estragado. Imagina que beleza essa embalagem, se fosse obrigatória. Amei. Não, do ponto de vista da saúde, eu acho que é uma coisa interessante. E quanta coisa pode vir, né? Interessante. Mas tem outro lado também. Depois essa embalagem é jogada no lixo, com nanopartícula. E aí, como é que fica? Aí, como é que fica? Não foi estudado ainda o resultado disso? É exatamente uma das preocupações que a gente tem quando fala em impactos da saúde e do meio ambiente, é justamente que a maioria das pesquisas de nanotecnologia que a gente tem acompanhado, elas não vê o ciclo de vida. Então o ideal seria que enquanto pesquisador, enquanto produtor, enquanto fornecedor, comerciante e consumidor, a gente sempre avaliasse aquilo que a gente consome por todos os lados. Por todos os lados. Inclusive a qualidade do trabalho, se atende à ONU, se atende às normas do trabalho decente, já que nossa CLT rasgaram, queimaram e botaram fogo. Pula, que não é o assunto de hoje, né? Pula, que não é o assunto de hoje. Já que nossa CLT, que era a referência melhor do mundo, foi queimada, né? Eu vou ter que estudar direitinho de novo, porque foi queimada. O que eu estudei foi queimado, né? A gente ainda tem as normativas da ONU que tem que ser respeitadas. Lá não conseguiram queimar ainda, esperamos Deus que não consigam. Lá as normas da ONU existem para serem seguidas, né? O tempo nosso já tá voando, eu já sei que eu tenho que trazer você um monte de vezes, que é muito assunto, fiquei encantada, porque eu achei que, nossa, na hora que a Cris me sugeriu a pauta, imagina que bicho papão falar de nanotecnologia, Senhor, será que eu consigo entrevistar a Arline? Ai gente, que medo, mas eu sou uma pessoa que tem muita fé em Deus, então eu não tenho medo de nada, eu encaro, ele vai na frente, né? E aqui tem muito assunto, eu não sei nem por onde eu vou pegar um pouquinho de construção civil, porque eu não sei se eu vou te fazer uma pergunta idiota, mas recentemente, se eu fizer, você me corrija, por favor, para o público ser bem esclarecido. Recentemente o Ed fomos fazer a Febratextil, beijo lá o pessoal da Febratextil que nos convidou, e a gente soube que foi criado um novo tecido, que vai ser um grande aliado aí na agricultura e na construção civil, porque segundo nos informaram, a gente não conseguiu ainda ir a fundo, estamos atrás de conseguir fazer a entrevista para completar isso, mas segundo nos informaram, venderam pra gente durante a feira, esse suposto tecido, ele é utilizado lá na construção civil e com isso ele evita que, por exemplo, que os solos sejam contaminados durante a construção. Eu achei aquilo incrível. Não tive essa malícia, porque eu não tinha pensado sobre esse olhar se depois esse tecido é biodegradável, mas eu tenho pra mim, não tenho certeza, não vou afirmar pra vocês que a informação que tinha chegado pra gente lá, ele era. Mas na área de saúde, eles tinham me falado que tinha um tecido que exatamente depois que, por exemplo, imagina a roupa do médico, que você fala para ele não sair com jaleco, você fala para o enfermeiro não sair com uniforme, porque ele vai levar a doença do hospital para a casa dele, para a sociedade, no transporte e tudo mais, e vice-versa, ele vai trazer as bactérias de lá de fora para o ambiente de trabalho, mas que o ideal seria que ele utilizasse aquela roupa e depois ela fosse realmente descartada e no meio ambiente, preferencialmente que ela fosse biodegradável. E lá na feira a gente teve essa informação de que parece, a gente não conseguiu apurar com certeza, já está rolando isso, já estão sendo desenvolvidos tecidos e não tecidos, que é como eles chamam, e esses não tecidos eles estão sendo utilizados para a proteção do solo, na construção civil, e no caso da saúde, para essa proteção do ser, né, da saúde do ser. Quando a gente fala de nanotecnologia, por exemplo, aqui nessa parte que é a parte da, a gente já está falando da construção civil, né? Da construção civil.
que você quer ressaltar pra gente disso? Bom, essa história em quadrinho especificamente, ela fala do nanocimento. O nanocimento é um cimento que tem nanotubo de carbono, que é um tipo de nanopartícula que faz com que o cimento seja muito mais resistente. Então dá para você fazer uma parede muito mais fina e muito mais resistente. Só que alguns tipos de nanotubo de carbono são tão tóxicos quanto o amianto. Nossa! Então, como é que é isso? Se você coloca um nanocimento, que a propaganda fala isso, que ele é muito mais resistente, você usa muito menos matéria-prima, é interessante, né? Nossos recursos naturais estão acabando no mundo se a gente não tomar cuidado. Então você coloca no mercado um produto que rende muito mais, você pode fazer uma parede muito mais fina, muito mais resistente, maravilha, só que tem nanotubo de carbono. Como é que fica o pedreiro que está acostumado a lidar com cimento normalmente, agora como é que ele lida com esse novo tipo de produto? Então essa é uma coisa que a gente chama atenção. Hoje tem, por exemplo, na construção civil, tintas que você passa na parede, elas não pegam pichação, elas não pegam umidade, elas não pegam nada. Você pode pintar uma parede de preto que normalmente ela esquenta o interior da casa, não, ela esfria. Ela tem algumas nanopartículas que ela faz o isolamento térmico da casa. Mas ela foi pensada em todos esses processos, é o convite que a Fundacentro está fazendo hoje a você, consumidor, a você, empreendedor. Porque tudo bem, você pode achar que você está lucrando agora, mas esse preço não vai ser só da sociedade, ele vai ser seu. Exatamente. Você também está nesse ambiente, tua família, teus amigos, ou você não tem amizade onde você empreende, ou você não tem aí o seu grande braço direito que vai ter que estar exposto a esse processo. São coisas que a gente tem que começar a pensar que só a educação, e a educação através da informação, é que pode auxiliar. Vamos falar, vai ter que voltar para falar mais especificamente tudo isso. Já está convidada, intimada a voltar. Porque a nanotecnologia é transversal, não tem área do conhecimento humano que a nanotecnologia não vai... Não existe. Vamos falar um pouquinho agora sobre no campo. Por exemplo, rapidinho, passante. Existe uns minutinhos. Existe já a possibilidade de você pegar algumas moléculas de veneno agrícola e colocar em nanocápsulas. Existe toda uma propaganda falando que isso é bom. Por quê? Porque a nanocápsula ela gruda o veneno dentro dela. E ela só abre a cápsula quando acontecer da planta começar a ter alguma praga, alguma larva, algum fungo, alguma bactéria. Então aí a cápsula abre, o veneno sai e ele ataca a planta. Então você pode colocar muito menos veneno, inclusive, né? Só que sempre que interessa mais. Quando a planta não fica doente, para onde vai? Vai para o solo ou fica no resíduo da planta que você vai vender no supermercado e você vai comer não resíduo de agrotóxico no alimento que você estava comentando, mas nanoagrotóxico. Que tem uma capacidade de penetração no seu corpo muito maior que a molécula livre, que sempre é o a gente tem que olhar o equilíbrio. Exatamente. Então a gente vai terminar já, que essa entrevista tão gostosa passou tão rápido. Tá, te confesso que estava ansiosa, porque realmente é algo que a gente desconhece ainda, tem muito que se falar sobre a nanotecnologia, maravilhas e incertezas no universo da química, né? Então fica o convite para que você volte para a gente falar disso. É bacana que a gente está avançando nesse conhecimento, mas vamos aprender a olhar sobre todos os lados, porque ganha você empresário, ganha o mundo, né? A gente precisa de um mundo para todos. Então a gente tem que aprender a olhar tudo, absolutamente tudo, até o programa da Regina, por todos os lados. Mandem sugestões, mandem críticas, a gente precisa de crítica, gente, critiquem. Tá vindo muito só elogio. Crítica faz a gente crescer bastante, faz a gente repensar os processos. Ninguém é dono da verdade, né? Como a gente vai saber outras informações? Como a gente pode falar com a Arline? Bom, meu e-mail é arline@fundacentro.gov.br, né? No site da Fundacentro, a gente tem um subsite de nanotecnologia, que a gente está procurando colocar lá livros, artigos que a gente já escreveu, as palestras que a gente já deu, os cursos que a gente já deu, então dá para aprofundar um pouco do conteúdo desse tema lá no site, e a gente procura sempre responder questões. Eu acho esse assunto extremamente preocupante, porque a nanotecnologia é transversal,
numa área do conhecimento humano que ela não vai abranger. E você vai voltar aqui para contar mais pra gente. Bom. Obrigada a você, a toda a pessoal lá da Fundacentro. Hoje, meu agradecimento especial a você. Hoje a Arline é espelho afirmativo para a sociedade. Quem não conhece ainda o trabalho da Fundacentro, vá lá, busque, ajude, vai ajudar você a empreender com mais segurança, você empresário, que quer fazer a coisa séria. A gente acredita que tem sim empresário bacana, tem empresário sério, a gente não pode colocar todo mundo na mesma panela, né? E, enfim, que Deus Pai Todo-Poderoso possa continuar aqui no comando do universo, permitindo que a gente possa utilizar esse conhecimento que Ele nos presenteou, que Ele nos emprestou, para que a gente possa ser instrumento de transformação na vida das pessoas. Espero que essa matéria tenha servido para abrir a mente de vocês. A gente não está aqui trazendo verdades verdadeiras, não existem verdades verdadeiras, a não ser que Deus existe, a ciência não provou coisa contrária. E que você continue acompanhando para Trabalhador Agência de Notícia. Beijo para o Ed, para toda a nossa equipe. Continue acompanhando para Trabalhador Agência de Notícia e até mais.